Tamo junto, gente! Olha só, começando aqui a resolver então questões de trigonometria. Vamos aí na sequência 16 questões, incluindo Escola de Aprendiz Maneiro, Escola de Aprendiz Maneiro, concurso da IAN e o concurso CFN, concurso de Fuzileiro Naval. Tudo bem? Tamo junto? Então, sem mais delongas, vem pra tela comigo. Resolução de questões EAN. Professor, o senhor sabe que você não é bonito assim, né? Eu sei, gente. Isso aqui é uma tentativa de me deixar melhor. Então, vamos lá, gente. 3, 2, 1, questão 1. Uma escada de 10 metros de comprimento forma um ângulo de 60 graus com a horizontal, quando encostada ao edifício de um dos lados da rua, e ângulo de 45 graus se for encostada ao edifício do outro lado, apoiada no mesmo ponto do chão. Qual é a largura da rua? Galera, ele contextualizou pra caramba aí, mas não assusta a gente não. Olha só. Eu sei que isso aqui mede 10, eu sei que isso aqui mede 10. Lida com um dos triângulos primeiro. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse triângulo aí? Vou lidar com ele primeiro, tá bom? Eu vou usar só trigonometria, não vou usar outros truques, tipo quadrado, isso aqui é diagonal, nada disso, tá? Vou usar só trigonometria. Então, eu vou chamar isso aqui de x e eu vou chamar isso aqui de y. O que ele está perguntando, a largura da rua, é x mais y. Então, vamos deixar isso claro? Isso aqui é o que ele está pedindo, x mais y. Dá quanto x mais y? Não sei. A gente vai ter que calcular cada um à parte. Então, vamos começar pelo x? Neste triângulo que eu marquei aí, você se lembra o que é seno, cosseno e tangente? Você assistiu essa aula já, né? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quando você se esquecer disso, lembra do socatoa. Tudo bem? Socatoa é o seno é o oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o oposto sobre o adjacente. Tá legal? Aí, beleza. Eu quero achar x, então vou usar cosseno, porque ele é adjacente a 45 graus. Adjacente é porque está grudado no ângulo, né, professor? Isso. Então, fica assim, ó. Cosseno de 45 é igual cateto oposto, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Tá legal? Cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Por quê, hein, professor? Por causa da tabela trigonométrica. Deixa eu ver se eu acho um lugar aqui para colocar. A tabela. Acho que cabe aqui. Vamos lá. Olha só, hein? Olha a revisãozaça que a gente está fazendo, hein? Estamos revendo tudo. Então, estou usando esse pedaço aqui para fazer, mas eu não deveria estar fazendo isso. Ai, Jesus. Tá. Aí aqui eu vou dividir novamente. Vamos lá. Lá. Tá. Agora eu vou escrever aqui 30 graus, 45 graus, 60 graus, seno, cosseno e tangente. Tá legal? E aí, gente, musiquinha. O senhor vai cantar, professor? Não. Então, canta. Não. Você tem vergonha? Não. Tá bom. Então, olha só. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Parei. Tudo dividido por 2. Virou ópera, professor? Isso. Raiz em cada um, certo? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2 e a raiz em cada um. Legal? E aqui é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tá legal? Essa é a nossa trigonometration tabulation. E aí, gente, cosseno de 45, raiz de 2 over 2. Tudo bem? Então, a gente pode substituir isso aqui por raiz de 2 sobre 2. Isso é x sobre 10, certo? Corta 2 com 10, isso aqui vira 5. Passa o 5 multiplicando para o outro lado, x é igual a 5 raiz de 2. Achei já o x, deixa eu escrever aqui. 5 raiz de 2. Falta o y. Então, vamos achar o y.
Para a gente achar o y, a gente utiliza esse triângulo verde aqui. Tá legal? Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60 é meio. Checa aqui comigo, ó. Cosseno de 60, meio. Tá legal? Aí isso aqui dá meio. Corta 10 com 2. Aqui fica 5. Portanto, y é igual a 5. Pessoal, meu primo, ele é muito inteligente. Ele me ensinou um negócio de triângulo egípcio. Nada disso aqui, gente. Vai no básico. Vai no café com leite por enquanto. Não tenta ultrapassar nada não, tá bom? Mais vale uma questão acertada assim do que duas que você errou porque não sabia usar o truque direito, certo? Beleza. Professor, não tem resposta. Claro, ele quer que você aproxime, né? Ele não te deu a raiz de 2. Você tem que lembrar que ela vale aproximadamente 1,4. Então, 5 vezes 1,4 mais 5. 5 vezes 1,4 dá 7. 7 mais 5, 12. 12 metros. Gabarito, letra D. Show de bola, gente? Próxima questão, questão 2. Vamos lá? Uma aeronave decola fazendo com a pista plana e horizontal um ângulo de elevação de 30 graus. Então, vamos lá? Tá aqui o chão. Opa, tá aqui o chão. Lá, 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 lá. Eu, como bom professor de física, tenho que fazer isso. Isso é bom, professor? Não. Não. Então, vamos lá. Vamos supor que o avião seja esse aqui. Vai ser o melhor desenho de avião da sua vida. Qualquer pessoa que olhe para esse desenho vai saber que é um avião assim que olhar. Então, saiu voando. Saiu voando. Legal. E foi sob um ângulo de elevação de 30 graus. Professor, como é que o senhor sabe que isso é um avião? Porque está escrito. Então, aí ele disse que esse avião percorreu 1,2 quilômetros. Então, andou 1,2 quilômetros. Deixa eu botar direitinho. Vai aqui, ó. 1,2 quilômetros. Qual é a altura que a aeronave se encontra do chão? Você conseguiu ver esse desenho aí? Agora você conseguiu, né? Como ele disse que foi o avião que percorreu, eu já sei que se trata do deslocamento na trajetória do avião, certo? Essa trajetória aí. E aí, gente, trigonometria, né? Olha para o ângulo, faz assim, olha para o ângulo primeiro, sempre olha para o ângulo. Qual é o ângulo que eu quero? 30, beleza. H é o que de 30? H é cateto oposto. E 1,2? Hipotenusa. Só que à toa. Quem é que lida com oposto e hipotenusa? Deixa eu ver. Não é. Opa, seno. Ah, então legal, professor. Então já sei que o seno de 30 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30, gente, vale meio, tá bom? Deixa eu ir lá para você ver, ó. Seno de 30 você iguala isso aqui a meio. Multiplica em cruz. 2H é igual a 1/2. E aí passa para o 2 para o outro lado, dividindo vai dar 0,6 quilômetros. Se ferrou, burro, não tem gabarito. Claro, tem que passar para metros. Deixa eu usar uma tabela que já está pronta aqui, vai. Eu já fiz uma aqui, não fiz? Em alguma delas? Ah, eu quero usar. Eu não lembro qual foi. É para eu não ter que desenhar a tabela de novo. Ah, cadê? Ah, achei. Era 0,6 quilômetros, certo? 0,6 quilômetros. Anda com a vírgula até o metros. 1, 2, 3, 600 metros. Tá legal? É só multiplicar por 1000. E aí, blá, blá, blá. Isso aqui são 600 metros. Beleza? É claro que você não precisava fazer isso, porque o único que começa com 6 é a letra B. Mas é para ficar bonitinho, tá bom? Questão 3, gente. Vamos lá. Uma pipa ficou presa em um galho de uma árvore e seu fio ficou esticado, formando um ângulo de 60 graus com o solo. Sabendo que o comprimento do fio é de 50, a que altura do solo encontrava-se a pipa? Então,
que está acontecendo é o seguinte. Tem uma árvore. Certo? Tem uma árvorezinha aí. E aí, em um dos galhos dessa árvore... Finge que isso é um galho. Nossa Senhora. Tá, vou desenhar um galho simples assim. Pronto, isso, legal. Em um dos galhos dessa árvore tá presa, tá enrolada, né? Todo mundo que já passou por isso sabe como é que é, né? Tem uma pipa aqui. Legal. E o fio dela ficou esticado, formando um ângulo de 60 graus com o solo. Tá vendo aqui? Legal? Sabendo que o comprimento do fio é de 50 metros, a que altura do solo aproximadamente encontra-se a pipa? Tá aí, ó. Nosso triângulo retângulo. Legal? Não acredito, professor. Pois é, cara, tudo você vai formar um triângulo retângulo nessa parte da matéria, tá bom? O que o senhor tá fazendo? Tô enfeitando a árvore. Tá bom, professor, faça a conta aí que eu tenho prova para fazer. Tá bom. Então, tá aqui o nosso triângulo. Vou dar uma rachurada nele para você não perdê-lo de vista. Legal? Eu quero saber a altura. E aí, reconheça, gente. Eu quero alguma coisa com esse ângulo. Eu tenho cateto oposto, eu tenho hipotenusa. Então, é seno, né, gente? Seno de 60 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza? Seno de 60, professor, dá quanto? Raiz de 3 sobre 2. Tá lá na tabela, né? Prometo para você que tá. Multiplica em cruz 2H é igual a 50 raiz de 3. H vai ser igual a 50 raiz de 3 sobre 2. Mas aqui vai uma dica para você, tá? Você deve estar doido para cortar o 50 com o 2 para ficar 25. Não faça isso. Por quê? Porque eu vou ter que substituir raiz de 3 por 1,7. Não vou? Então, se você subtrair, se você dividir, você vai ter que fazer 25 vezes 1,7. Isso é uma conta mais chata de fazer, tá? Então, o que eu te aconselho é que você faça o seguinte, tá? Preste atenção. Pega o raiz de 3 e multiplica, e substitui logo, porque multiplicar por 50 é mais fácil, né? Esse zero entra no 1,7, vai ficar 5 vezes 17. 5 vezes 17 dá 85, que é muito mais fácil de dividir por 2. Isso aqui dá 42,5, que seria a mesma coisa que você tivesse feito isso, tá bom? Então, é a gabarito letra C de casa. Show, gente? Próxima questão. Questão 4. Um avião decola de um aeroporto e sobe segundo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. 15 graus. Tá. Então, tá aqui o avião. Desenhar ele um pouquinho menor dessa vez. Por quê? Porque eu quero. Tá. Aí ele tá subindo assim, ó. Beleza. 15 graus. Sempre veja se é com a horizontal, tá? Se for com a vertical é outra coisa, tá? Bom, na direção do percurso do avião, a 2 quilômetros do aeroporto, então ele já me disse o quanto... Opa, não, desculpa. Na direção do percurso do avião, a 2 quilômetros do aeroporto, um garoto observa o avião sobre ele. Eu não estava entendendo, agora que eu entendi. Agora eu vou colocar o 2 quilômetros, vai fazer mais sentido. Professor, mas como é que o senhor sabe que é 2 quilômetros aí e não aqui? Por que não é esse 2 quilômetros, já que é o garoto que está a 2 quilômetros? É porque é na direção do percurso do avião. Beleza? A não ser que eu tenha cometido algum erro estúpido de interpretação, na minha opinião, quando eu falo direção do percurso, a direção do percurso é essa, porque o avião foi para cima, né? O garoto observa o avião sobre ele. Qual é a altura do avião? Então ele está querendo saber isso aqui. Vou chamar de H de novo.
Veja que a altura não se escreve com H, pelo amor de Deus, gente. Beleza, professor. Então, eu vou usar o quê? Eu tenho o ângulo, tenho o cateto oposto e tenho hipotenusa. Seno de 15 graus. É igual a cateto oposto, hipotenusa. Seno de 15 dá quanto, professor? Dá 0,26. Tá bom? Não vai dar gabarito, se eu não me engano. Então, deixa eu ver se da outra forma daria. Da outra forma, ficaria tangente de 15 é igual a H sobre 2. Existe sempre a possibilidade de eu ter errado a interpretação. Aí a tangente 15 é 0,27. É isso mesmo. Então, gente, questão muito mal formulada, né? Porque ele está falando que na direção do percurso do avião, então estaria em cima, mas de acordo com a questão, o 2 não está aqui em cima, tá bom? Professor, isso é culpa sua. Não, não. Eu interpretei direitinho do jeito que a questão pediu. A única coisa é que não é na direção do percurso do avião, é na direção que une o aeroporto à pessoa. Mas tudo bem, não tem problema. A gente esquece o seno de 15 e faz a tangente, tá? Eu vi que não ia dar certo. E aí, essa é a única interpretação viável. Bem feio isso, né, para a banca, né? Uma banca que existe há bastante tempo. Aí você passa o 2 para o outro lado, isso vai ficar 0,54 quilômetros, tá? Por que usou a tangente, professor? Porque agora ficou oposto sobre adjacente, né? E isso aqui é a mesma coisa que 540 metros. O outro daria 520. Tá legal? Muito bem, gente. Próxima questão, questão 5. Analise a figura abaixo. Uma escada com 10 degraus, construída sobre uma rampa, conforme a figura acima, deve ligar 2 pavimentos de uma casa. Sabendo que o comprimento de cada degrau é igual a 30 centímetros, tá aí, ele devia explicar melhor o que é comprimento, mas eu vou entender que comprimento é isso aqui, é o mais óbvio a se considerar, né? É igual a 30 centímetros, então estes pedacinhos aqui medem 30 centímetros. E a inclinação da rampa com a horizontal é 53 graus, esse ângulo é famoso, né? Determine a altura de cada degrau, considerando que o seno de 53 é 0,8, deixa eu anotar isso aqui. Seno de 53 é igual a 0,8 e o cosseno de 53 é 0,6. Assinalando a seguir a opção correta. Ele quer que você diga quanto é que mede o quê mesmo? Determine a altura de cada degrau. Tá. Então, vamos lá. A altura de cada degrau seria isso aqui. Correto? Isso é um pouquinho mais difícil, tá? Mas não é a coisa mais absurda do mundo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dar um zoom aqui, tá bom? O que, professor? Um zoom. Eu vou dar um zoom aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui um pouquinho mais de perto, tá? Porque senão vai ficar muita coisa uma em cima da outra. Vamos lá. Nossa, ficou horrível isso aqui. Deixa eu fazer de novo. Pronto, melhorou. Vê se vocês conseguem entender o que eu estou fazendo, tá? Isso aqui é um recurso didático, tá? Você não vai fazer isso na hora da prova, pelo amor de Deus. É só para você entender melhor. Nossa Senhora. Opa, melhorou. Então, imagina que isso é um zoom que eu esteja fazendo, tá? Isso aqui é a escada. E aí a escada começa, né? Vem para cá, sobe um degrau, aí vem outro para cá. Sobe um degrau, aí vem outro para cá. Aí sobe um degrau, aí vem um outro para cá. E por aí vai. Tá legal? Vocês entenderam o que eu fiz? O ângulo de 53 graus tá aqui, ó. O ângulo de 53 graus. Por que eu dei esse zoom? Eu dei esse zoom porque aí agora você consegue ver duas coisas. Aliás, três coisas, olha. Uma reta e uma transversal, tá vendo? E aí esses ângulos aqui, ó, eles se tornam alternos internos. E esse ângulo aqui passa a medir 53 graus também. Tá legal? Essa era a parte mais difícil da questão. Quero que você olhe, por favor, para esse triângulo laranja aqui. Eu vou desenhar ele aqui do lado.
Ele tá assim no momento. Aqui mede 53 graus. O comprimento do degrau é 30. E ele quer saber a altura. Tô chamando a altura de H, né? A altura de cada degrau. Então, essa questão é um pouquinho diferente. Mas é assim mesmo, sim? Beleza. Ele deu seno, deu cosseno. H vai ser 30 sobre 4, 90, 22,5. Não tem 22,5. Eu interpretei alguma coisa errada. Deixa eu ver o que pode ter sido. Determine a altura de cada degrau. A altura de cada degrau é isso aqui. Considerando que o seno é 0,8. Ah, não, dá certo, tá certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou desenhar esse triângulo aqui porque não vai dar espaço. Caraca, eles cobraram uma parada um pouquinho mais difícil dessa vez. Sim. Aqui é 30. Aqui mede H. E olha aqui como é que a gente vai fazer. Por que eu me parei? É porque isso aqui é cateto oposto, isso aqui é cateto adjacente. Correto? Isso aqui tem que ser igual a tangente de 53. Acontece que ele te deu seno e cosseno. E aí eu pensei, bom, dá para chegar a tangente, mas será que ele foi tão mal assim? Foi, ele foi bem mal. Você vai ter que resolver essa equação aqui. E aí, para você resolver isso aí, gente, você vai ter que lembrar disso aqui. Fórmula, né? Falei que toda vez que eu fosse escrever fórmula, eu ia envolver. Então, vamos lá. A tangente de um ângulo, ela é sempre igual ao seno deste ângulo, dividido pelo cosseno deste ângulo, tá? Isso aí vai matar a questão. Você vai ter que, infelizmente, utilizar essa formulazinha aqui, tá? Maldade, muita maldade mesmo. Olha por que é maldade. Tangente é seno sobre cosseno. Nem vem falando que você não iria pensar nisso. Você está assistindo essa live para isso. Para você agora ser capaz de repetir o que eu estou fazendo, tá? O seno é 0,8, ele diz lá. Certo? Seno de 53, 0,8. E o cosseno de 53, 0,6. Aí agora vai dar de boa, tá? Corta o 0, com 0, isso dá 8/6, que é a mesma coisa que 4/3. Aí H sobre 30 fica igual a 4/3. Corta 30 com 3, aqui vira 10. Passa o 10 para o outro lado, 4 vezes 10. 40 centímetros. Gabarito, letra C de casa. Tudo bem? Tranquilo? Então, tivemos que usar essa fórmula aí. Isso aqui é para quem diz que a prova da ENA é fácil. Tá aí, ó, essa questão não é fácil, tá? Na minha opinião. Bom, próxima questão, questão 6. Apoiado em dois pilares construídos sobre um terreno plano e distantes 3 metros um do outro, apoiado em dois pilares construídos sobre um terreno plano e distantes 3 metros um do outro, deixa eu desenhar os pilares. Tem um pilar aqui. E tem um pilar aqui que não dá para construir nada, né? Calma aí. Tá, legal. Então, esse aqui é o terreno plano e os dois pilares. Constrói-se um telhado cuja inclinação é de 30 graus em relação ao piso. Ah, então eles têm tamanhos diferentes. Tá, então... Se eles têm tamanhos diferentes... E esse telhado vai ser construído assim, é casa estilosa, né? Tá aí. É assim que fica a nossa figura. E 30 graus em relação ao piso. Show de bola. Tá aí, essa é a nossa figura. Tá bom. E eles têm 3 metros de distância um do outro. Deixa eu anotar isso aqui. Eu vou anotar de outra cor, tá? Pra gente não se perder. Isso aqui mede quanto, professor? 3 metros. Se o pilar de menor altura mede 4,
qual é a altura do outro pilar. Então, gente, como é que você faz isso? Primeiro, você traz esse 4 para cá. E depois, você faz trigonometria. Nesse triângulo vermelho aí. Tá legal? Eu vou chamar isso aqui de H novamente. Isso aqui embaixo mede 3. É por isso que ele disse que os pilares medem 3 metros de distância um do outro. E aí eu uso tangente de 30. Tangente de 30 é igual a cateto oposto, professor, dividido pelo cateto adjacente. Porque isso aqui é o cateto oposto a 30, que está aqui do outro lado, aqui, ó. E o 3 é o cateto adjacente, é o que está grudado no 30. Uma pergunta que umas pessoas fazem é assim, professor, mas esse cateto aqui não está grudado? Está grudado, mas não é cateto. Isso é uma hipotenusa. Tá legal? Tangente de 30 dá raiz de 3 sobre 3. É só olhar na tabela. Corta 3 com 3. H é igual a raiz de 3, que é 1,7. O problema permite utilizar. Então, isso aqui mede 1,7. Então, tudo, a altura do maior pilar, é 1,7 mais 4. 5,7. Gabarito, letra B. Difícil essa também, porque ele não desenhou a figura. Para você chegar nessa figura aqui, tem que estar com calma.